os princípios básicos da REC têm que ser observados porque eles estão sujeitos a alterações conforme sopram os ventos. É notório que para REC 1 o caminho ele pode ser definido, como ele pode ser sugerido e como ele pode ser remanejado. Então, em função dos ventos, há uma necessidade de se adaptar para que possam ocorrer fatos em paralelos que permitem a realização de alguns acontecimentos. Foi observado também que diversas situações externas refletiram o interior, porém a forma como absorveu o plexo solar sempre se manifesta em primeiro lugar, devido à indigestão do que foi engolido, ou seja, do que foi vivenciado. Esse alimento ele está inserido certas químicas de reajustes, não só na matéria grosseira como na matéria fina. Essa química ela tem uma frequência tal capaz de remodelar toda a parte eletromagnética. Para tanto, é importante observar que quando não se aceita os fatos externos, há uma sobrecarga. Essa sobrecarga ela está intimamente ligado ao retro, ou seja, ao passado, e é o momento de se ocupar em refazer tudo aquilo que o momento está pedindo. Então, quando isso acontece, para de se observar o futuro e sim o passado, com atenção naquilo que acontece no presente. Mas para isso é importante também a conscientização de que o externo sempre espelhará o que há de ser trabalhado internamente, e para isso o joelho ele tem um papel fundamental, que é se dobrar diante de. No entanto, a questão do ego ele está inserido a contextos de antepassados mal resolvidos, do qual há uma necessidade de transformá-lo. Mas para isso é importante entender que no REC 8 a membrana que está contida o ego, ela está se dissipando e permitindo uma unificação com o REC 9, com a consciência, e essa limpeza ela se manifesta de diversas formas físicas. Essas catarses estão ligadas à antimatéria, do qual experiências não de êxitos e sim experiências de paradas, ou seja, de retomadas de ciclos viciosos, vem à tona para que se possa resolvê-las. Sem essa solução, não tem como caminhar para frente e sim se manter no próprio ciclo. Como foi dito em áudios anteriores, novas possibilidades já chegaram, estão presentes, manifestações materiais também. No entanto, há uma situação que é o desprendimento. O desprendimento sempre esteve presente de uma forma calculada, racional, porém agora esse desprendimento ele tem que ser de forma não material, ou seja, a quebra de paradigmas,
a quebra de conceitos que são ligados a raciocínio e à vontade do ego, há uma necessidade de dissipá-los para que se possa efetuar o download de novos aplicativos, e esses novos aplicativos determinarão a nova fase. Então, o momento ele é muito oportuno para que se observe, se entenda e não volte a se repetir, para que se possa dar continuidade no REC 1, os passos, os caminhos e as oportunidades que estão chegando. Num determinado instante também é observado que muitas atividades estão tendo uma reviravolta. Essa reviravolta é as ondas do sobe e desce, do ganhar ou perder forças, e ao mesmo tempo uma forma de soltar aquilo que está impregnado na onda. A onda tem que ser limpa, ela tem que ser imaculada. Então, quando se solta, se limpa. Quando se apega, macula. Então, é importante deixar todas essas questões. O não sofrimento, ele denota uma forma de maturidade, ao mesmo tempo de conscientização. Então, o retrospecto de toda uma vida mostra que há desprendimento, porém, agora há uma necessidade de agir, pensar, sentir de forma diferente. Ou seja, o ego enfraqueceu e permitiu que a consciência absorva todas as experiências e caminhe daí para frente. Dessa forma, a membrana do REC 9 da consciência, ela terá papéis similares aos acontecimentos atuais, porém terá uma forma mais rápida, mais abrangente e muito mais satisfatória. Então é importante atentar que reflexos virão, e essas oportunidades são benévolas, são oportunidades de crescimento e de amadurecimento e de fortalecimento da consciência. Como dito, a confiança ela é a base, o respeito acima de tudo, porém a informação tem que ser vivenciada. Caso contrário, tudo pode voltar à estaca zero e o ciclo se repete. Diante dos acontecimentos, é interessante comparar e refletir que a C2 houve uma situação de distanciamento e ao mesmo tempo reaproximação. No caso RG, por mais que tente se aproximar, sempre está distante. E mesmo que se observe e atue com o ponto LG, RG não tem comportamentos diferenciados. Nisso é importante observar que a neutralidade e o não envolvimento faz parte de um dia a dia. Existem outras questões mais importantes do qual está sendo trabalhado, então não tem por que se infiltrar ou homogeneizar esse lado da personalidade. São personalidades diferentes que por uma razão específica estão tendo oportunidade junto a se de equilibrar. Esse equilíbrio é individual e quem observa executa, quem não observa não aproveita a oportunidade. Então é importante deixar seguir, não apegar e se manter de uma forma consciente. Os sentimentos e pensamentos eles estão em segundo plano porque diz respeito a ego. Por um outro lado,
O mesmo acontece com FS. FS, ele tem uma situação de vai e volta. Essas ondulações, elas são intermitentes e elas não seguem um critério coerente. Há interesses e diante desses interesses há de se respeitar o comportamento esse que faz parte de um processo evolutivo, assim como os demais campos frequenciais AC2, RG e LG têm em comum que é um desenvolvimento pessoal, estão caminhando de uma forma satisfatória e não há o que alterar. Essa alteração ela só pode ser pessoal, e mesmo quando pessoal, às vezes não é o momento, então tem que respeitar. No entanto, o UFC tem uma postura de sombras. Essas sombras estão ligadas a traumas do passado, porém há uma melhora progressiva. Não como deveria ser, e sim como é capaz de fazer. Então, o respeito também está acima de tudo. Não se pode entrar na mesma frequência de um ou de qualquer um dos mencionados, porque são frequências peculiares. Caso se entre na frequência, essa frequência absorvida é a frequência de reequilíbrio de AC, então tem que ser ponderada com muito critério e com muita consciência, sem uso do ego, porque caso seja feita de forma contrária, os efeitos colaterais serão duros e severos. Então tem que agir de forma alcalina, neutra, e permitindo que o significado do REC mais T ao quadrado seja triplamente absorvido e manifestado. Então o caminho segue, não há o que temer, há o que entregar, há o que agradecer e permitir que essa graça desça de forma a contemplar mais um ponto de foco de luz. Caso contrário, o Kipá ele não terá efeito e será equiparado a uma situação trivial. Então é importante retirar o Kipá e se curvar diante do todo.